Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Quantos tipos de religiões e deuses existem? Existem aproximadamente 4.200 religiões reconhecidas no mundo e elas podem ser classificadas em diversas maneiras, especialmente de acordo com a sua concepção teológica. Vamos ver então algumas concepções. Por exemplo, religiões teístas são aquelas que acreditam na existência de um ou de mais deuses, se subdivide em monoteísta, crenças em um único Deus, como cristianismo, islamismo e judaísmo, e politeístas, crenças em múltiplos deuses, como o hinduísmo e algumas religiões mais antigas. As religiões não teístas não reconhecem a existência de deuses onipotentes ou universais, mas podem admitir uma ordem cósmica divina. Religiões panteístas, elas identificam Deus como o universo e tudo que contém no universo, sem acreditar em um Deus pessoal. Cada uma dessas religiões tem sua própria concepção de divindade ou de sagrado, resultado de uma diversidade de deuses e figuras espirituais diferentes em diferentes culturas e tradições. O respeito entre as diferentes religiões é fundamental, pois nenhuma está acima ou abaixo da outra. Quando alguém diz que a minha religião é melhor do que a do outro, está cometendo um erro absolutamente crucial na crença. Eu não posso dizer que o meu Deus é verdadeiro, que o Deus do outro não é verdadeiro. Eu deixo de ser um Deus amoroso. Eu faço guerra por conta de dizer que só o meu Deus presta e o outro Deus não presta. Que Deus é esse que eu escolho para mim e o Deus dos outros são ruins. Por que eu tenho que dizer isso? Qual é a fundamentação que eu tenho para dizer isto? O número de deuses no mundo é vasto e varia muito entre as diferentes culturas e as diferentes religiões. Por exemplo, na tradição hindu, estima-se que existam 33 milhões de divindades, embora muitas delas sejam consideradas aspectos diferentes de uma única divindade suprema chamada Brahma. Em contraste, religiões monoteístas como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo acreditam em um único Deus. É importante mencionar que o número exato é difícil de determinar devido à diversidade de crenças e à forma como algumas divindades são adoradas de diferentes maneiras em diferentes culturas. Além disso, algumas religiões, como o hinduísmo, não se concentram na adoração de deuses no sentido tradicional, mas sim na busca pela iluminação e compreensão da realidade. Em suma, o número de deuses reconhecidos no mundo é um reflexo da rica diversidade da espiritualidade humana e das tradições religiosas. Portanto, crer em Deus nada mais é do que uma dimensão meramente biológica da estrutura mental do ser humano pela necessidade do divino, do prazer, do se sentir acolhido, do se sentir protegido por algo superior. Significa que o homem não cresce, o homem continua sendo uma criança necessitando de um herói. Quando era criança, o herói podia ser o pai, o herói podia ser o Batman, o herói podia ser o Superman, podia ser o Ultra Seven, que eu lembro, podia ser a Mulher Maravilha, mas depois que o homem cresce em idade cronológica, ele precisa de um herói diferente e esse herói se traduz na pessoa, na espiritualidade, na crença em um Deus ou vários deuses, para que a sua dimensão da espiritualidade, da sacralidade não fique vazia e ele não se sinta sozinho no mundo e não se sinta responsável pelos seus atos. Veja bem, quando você acredita em um Deus ou vários deuses, você coloca a culpa da sua existência, dos seus erros
naquilo que te afasta de Deus, e nos teus acertos aquilo que te aproxima de Deus. Então eu acerto quando eu estou próximo de Deus, eu erro quando eu estou longe de Deus. A responsabilidade pelos meus erros não são meus, mas são de Deus, são de outra pessoa, são do diabo. Ou eu pratico mal porque o diabo está em mim, ou eu pratico bem porque Deus está em mim. Então eu dependo deles para mim fazer o bem. Quando isso acontece, eu estou sendo manipulado pela fé, pela crença, pela sacralidade, e eu não vivo uma vida com liberdade por conta desta manipulação, escravidão e forma de fazer com que a pessoa, o ser humano, se torne um fantoche nas mãos dos líderes religiosos. Um grande abraço, tchau, tchau.